E um homem foi preso em Matinhos, acusado de porte ilegal de arma de fogo. A polícia acredita que ele seja o autor de um crime de estupro a uma menina de 11 anos. Veja a reportagem. BR-412, Balneário de Solimar, município de Matinhos. O relato que vamos falar agora está baseado num boletim de ocorrência da Polícia Militar e aconteceu no dia de ontem, envolvendo um homem e duas crianças, uma de 11 e a outra de 13. Segundo informações, é que essas duas crianças estavam caminhando aqui depois de saírem de casa. Não se sabe qual o motivo. Quando de repente eles se arrependeram e um deles ligou para o pai, falando aonde estava, que queria retornar para casa. O pai de bicicleta veio ao encontro dos dois. Quando chegou aqui, eles começaram a caminhar, sentido ao centro de Matinhos. Um carro parou do lado, um Fiat Idea com um homem dentro. E ele ofereceu carona para as duas crianças. De imediato, o pai falou que sim, e eles seguiram nesse sentido. Logo adiante, na entrada de Matinhos, na rotatória da Avenida Curitiba, ele fez com que um dos menores, o menino, descesse do carro e seguiu sentido a Praia Mansa com a menor de 11 anos, aonde aconteceria o estupro. Ela é uma criança, ela tem 11 anos de idade e alega ter sido vítima de uma violência sexual praticada mediante ameaça com arma de fogo por esse homem. Contudo, quando ela voltou para casa, ela ficou com medo de contar para os pais, com vergonha, acabou não falando na hora e foi relatar isso para os pais apenas no dia seguinte. Por esse motivo, muito embora ele tenha praticado esse crime tão grave contra ela, ele acabou sendo preso em flagrante apenas por porte ilegal de arma de fogo, uma vez que a arma com a qual ele fez ameaças para ela foi localizada sim com ele, então batendo o relato dela, né? Uma vez aqui na delegacia, ele alega que o ato foi consentido e que ela mencionou que praticaria programas, né? Que faria programas, seria uma forma dela viver. Contudo, isso não se coaduna com as provas que há nos autos, uma vez que essa menina foi ao médico e ela era virgem, né? Então foi constatado por um médico que ela era virgem, houve um rompimento recente de ímen, ou seja, ela não poderia estar fazendo programas, né? Sendo que ela era virgem. O ato de estupro aconteceu em meio às pedras da Praia Mansa. Mas antes de acontecer, assim que ele tirou toda a roupa, a criança pôde observar um revólver que César Batista, o autor, carregava em um colete de empresa. Ele ainda obrigou a menor a realizar um sexo oral. Logo depois de consumir o ato, ele deixou a menor próximo à rotatória da Avenida Curitiba e, em seguida, voltou para o Balneário Solimar. Foi então que a polícia recebeu o chamado e conseguiu identificar César, que estava em casa. Para realizar a prisão, todos os detalhes repassados foram de fundamental importância, desde o carro, o colete e um revólver, que foi encontrado ainda dentro do veículo Idea. Muito embora ele não tenha sido autuado em flagrante pelo crime de estupro, esse crime vai ser apurado e vai ser pedida preventiva dele. Já foi pedida preventiva dele pelo delegado que estava de plantão. Outra coisa que eu gostaria de salientar é que não importa se uma criança ou uma adolescente com menos de 14 anos permite ou não permite um ato sexual. Praticar um ato sexual com uma criança ou uma adolescente com menos de 14 anos de idade sempre será crime. Isso é uma regra absoluta para a qual o nosso legislador não dá nenhuma exceção, tá? Então, ainda que ela tivesse consentido, que não parece ser o caso, seria crime da mesma forma. César Batista continua preso. Ele ainda é suspeito de envolvimento de uma outra menor de 13 anos que estava desaparecida da cidade e que foi encontrada na casa dele. Aos conselheiros, ele relatou que levou a menor para casa após encontrá-la na rua. A gente vai verificar se o judiciário vai acatar o pedido de prisão preventiva dele, né? Porque o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, ele permite uma fiança, ele permite que a pessoa seja colocada em liberdade. Mas eu acredito que pela gravidade do delito de estupro e por ser uma situação reiterada, o judiciário entenda que há necessidade da liberdade dele ser cerceada.